Convido agora José Otávio Maia a se fazer uso da palavra. Prefeito Lauro Adolfo Maia Serafim, grande anfitrião e comandante em chefe deste primeiro simpósio Cariri Cangaço em Catolé do Rocha. Secretário Estadual de Cultura, Dr. Pedro de Carlos Santos, neste momento, representando o nosso grande governador, João de Azevedo Lins. Prefeito Rivelino Câmara, da nossa vizinha e querida Patu. Todos os policiais, militares e civis, neste momento aqui presentes. Doutor Gentil Barreto, presidente da Câmara Municipal de Catolé, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores que estão aqui presentes, dividindo conosco este momento. Doutora Ludmila Oliveira, magnífica reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido. E honra-me lá ter sido estudante quando ainda se chamava de ESAM. Presidentes das academias, dos grupos de pesquisadores, presidente da Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço, Dr. Arquimedes Marques. Em nome de quem eu cumprimento todos os vários e grandiosos representantes de grupos de pesquisadores do cangaço em todo o Nordeste. São tantas as autoridades que aqui estão, que o tempo é pouco para aqui cumprimentar a todos, porque eu teria que me estender a todo o auditório aqui presente, porque todos são dignos do nosso respeito e da nossa gratidão. Foi uma emoção indescritível quando da apresentação, de forma originalíssima, do Colégio Francisca Mendes, de forma pioneira e até, eu digo, confesso, assustadora, que os rapazes e as moças estudantes deste colégio mostraram a forma como este colégio funciona há décadas. É diferente e diferente em tudo. E eu quero enaltecer a apresentação dos jovens no palco, no auditório, e também da banda marcial do Colégio Francisca Mendes, hoje uma das melhores do estado da Paraíba. Mas a emoção foi maior quando eu vi entrar neste auditório a flâmula do Cariri Cangaço e a bandeira do meu município, Catolé do Rocha, ao som da rabeca armorial, acompanhada pelo trovejar e o barulho da chuva nas telhas deste auditório. Momento sublime, porque representa, como já disse Severo,
é a realização de um sonho que guardamos há muitos anos. Mas eu quero pedir licença aos senhores e senhoras para, neste momento, fazer uma homenagem especial. Esta solenidade representa o início das comemorações dos 85 anos do Colégio Francisca Mendes. E cumprimentando a superiora e a diretora, Ana Cristina Joselma, e cumprimentando a irmã Ana Quiroga, emérita diretora desta escola, eu quero aparecer para todos, permitam-me, porque falo com paixão. Colégio Francisca Mendes, o meu colégio. E eu trago nesta noite uma parte da história do Colégio Francisca Mendes, como tudo começou. Sempre digo que não existe acaso, não existe coincidência. As coisas acontecem quando têm que acontecer. E eu estava trabalhando nas conclusões do livro que estamos lançando amanhã à noite com o Bismarck, quando, de forma inesperada, um parente meu, um primo querido, Rodolfo Maia, me enviou uma série de documentos antigos para que eu fizesse a leitura paleográfica, a leitura dos documentos antigos. E sem ter a intenção deles, eu escolhi um inventário e comecei a ler. Era o inventário do capitão Manuel Henriques de Sá Carvalho e Costa, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que depois, debruçando-me sobre a sua história, eu descobri que foi um dos proeminentes homens e representantes da nossa sociedade no século XIX, entre as décadas de 30 e final dos anos 70, dos anos de 1800. Foi tudo em Catolé. Foi juiz, foi presidente do conselho, possuidor do enorme, imenso patrimônio. Era o inventário da esposa, e o inventariante era o capitão Manuel Henriques. E na relação dos seus filhos constavam 11 entre homens e mulheres. E quero destacar alguns nomes que merecem ser colocados porque fazem parte da história de Catolé. E repito, esta é uma noite de reencontro. 2 filhos, Enéas e Flávio Henriques, casaram-se com 2 irmãs, Antônia e Maria, irmãs do primeiro João Agripino Maia. Uma irmã chamada, filha do Manuel, chamada Maria, casou-se com Laurentino Maia. Prestem atenção a esse nome, porque descendem de Laurentino todos os Rosado Maia, lá do Mossoró, e muitos familiares que aqui estão, e eu quero destacar a presença do meu querido primo, pesquisador, historiador, Ricardo Maia, que descende de 2 filhos de Laurentino Maia, casado com uma filha do capitão Manuel Henriques. Outra filha, Joaquina, era casada com Enéas Olímpio, irmão também do primeiro João Agripino Maia, e pais
de Dolores, casada com Pio Suassuna, um dos personagens da história que iremos contar amanhã. Outra filha do capitão Manuel Henriques chamava-se Cleia Florentina Henriques de Sá, que era casada com o coronel comandante Valdivino Lobo Ferreira Maia, de quem nós vamos contar a sua história amanhã. E não é por acaso. Uma outra filha do capitão Manuel Henriques chamava-se Francisca, irmã Ana, que se casou com Joaquim José Mendes Ribeiro e era mãe do coronel Antônio Mendes Ribeiro, que construiu a escola Francisca Mendes. Esta noite é o reencontro do coronel Valdivino Lobo com a sua cunhada Francisca Florentina Henriques Mendes Ribeiro. E a história deste colégio não começou apenas por isso, pelo parentesco. O colégio foi construído por seu filho, que à época, em 1937, era empresário bem-sucedido na capital João Pessoa e presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, e atendendo um pedido do doutor Manuel Maia de Vasconcelos, juiz de direito da capital, decidiu trazer o maior benefício que se podia imaginar, que era uma escola para atender ao povo de sua terra, homenageando-a com o nome de sua própria mãe. Na época, Catolé tinha apenas 10% de suas pessoas alfabetizadas. E o coronel Antônio Mendes Ribeiro, atendendo o pedido do doutor Manuel Maia, juiz de João Pessoa, destinou 100 contos de réis para dar início à construção da escola que deu o nome da mãe dele. Pouco tempo depois, o coronel Mendes Ribeiro conseguiu trazer para Catolé as freiras alemães. Fugindo da guerra, aqui chegaram e foram recebidas pelo prefeito da época, em 1937, Natanael Maia Filho. Mas ele recebeu as freiras e deu início à construção desta escola, não apenas porque era o prefeito da cidade e do município, mas porque Natanael, o doutor Ioiô, era primo de Mendes Ribeiro, Ana Cristina e a irmã Ana. Os laços familiares que trouxeram e que receberam o benefício da construção da escola e que abrigaram as freiras alemães, dando início a um dos melhores colégios de todo o interior do Nordeste, trazendo aqui para Catolé o nível de educação da Europa aplicada naquela época. Mas a história não termina aí. As freiras alemães, na primeira turma concluinte, não podiam assinar os diplomas. E foi uma professora, nascida em Catolé, sogra do doutor Ricardo, descendente de Laurentino, como o doutor Ricardo também, que assinou os primeiros diplomas, a professora Marluce Suassuna Barreto, mãe de Nora, esposa do doutor Ricardo Maia. Nada é por acaso. É uma noite de reencontros. Reencontro com a nossa própria história. Uma história de grandeza, de grandes nomes. As freiras foram homenageadas de forma singela, dando nome a algumas ruas da cidade.
Irmã Siegfrieda, Justiça, Reinroda, Engels Inglis. Era o mínimo que se podia fazer. Mas a maior homenagem que o povo de Catolé um dia irá fazer é colocar este colégio, que por si só já é um monumento à história do nosso povo e de todas as nossas famílias, transformar este colégio num grande exemplo, como se fosse uma grande pirâmide plantada no sertão da Paraíba, representando o esforço, a vontade, o desejo do povo desta terra de aprender e de saber caminhar com os próprios pés. Assim começou a história do colégio. E falando do colégio, do reencontro de Valdivino com sua cunhada Francisca Mendes, eu quero conclamar a todos para, a partir de amanhã, voltarmos a nos reunirmos e juntos debatermos os acontecimentos que mudaram a história, não apenas do cangaço, como falou Manuel Severo, mas da história da geopolítica da região da Paraíba, com reflexo na história do Brasil, que poucas pessoas sabem e que apenas amanhã vão tomar conhecimento. É uma terra riquíssima de preciosidades históricas. É uma terra riquíssima de fatos que marcaram, de episódios que ficaram na memória, que jamais poderão ser esquecidos. É uma terra de gente pacata e hospitaleira, mas que pisa forte no chão quando precisa, como mostraram as alunas deste colégio Francisca Mendes. Assim é o povo de Catolé. Grande por natureza, que se orgulha da sua própria história e com as suas próprias mãos e a cabeça erguida, continua construindo o seu futuro. Eu me sinto pequeno demais para a grandeza das pessoas que aqui estão. Eu quero humildemente agradecer, dizer da minha gratidão de conseguirmos trazer para este auditório os maiores valores, os maiores escritores, os melhores pesquisadores, os historiadores que estão sentados nessas cadeiras em respeito à história escrita pelos que passaram nas terras do Catolé. Quero parabenizar o gesto de grandeza do prefeito Lauro Adolfo Maia Serafim, que também faz parte da história que será contada, porque descende, é bisneto de Adolfo, que faz parte da história que será contada amanhã, assim como muitos que aqui estão, são descendentes dos personagens de Adolfo, de Rochael, de Valdivino. Há descendentes de Valdivino aqui nesta plateia. Todos nós estamos ligados, não apenas por laços de sangue, mas pelo compromisso que temos de continuar dando continuidade com as bênçãos de Deus, que faz trovejar o trovão, que faz soar a chuva nas telhas sobre as nossas cabeças. Com as bênçãos de Deus, vamos realizar um Cariri Cangaço, que também ficará na história de todo o Nordeste brasileiro. Obrigado a todos vocês.